E aí, galera, chegando aqui finalmente na semana número 4. Finalmente a gente tá na Armênia, né, Lucas? Realmente, acho que é o primeiro vídeo que a gente faz aqui na Armênia, não? É o primeiro vídeo da Armênia, né? Todos os outros vídeos a gente fez ainda da Turquia, mas a gente chegou aqui faz 6 dias, mais ou menos, né? 6 dias, foi muito problemático, porque a gente ficou primeiro num apartamento, depois teve que mudar para outro. Todos os dias acontecendo protestos aqui na Armênia, que eles querem derrubar o primeiro-ministro. Enfim, não vamos dar muitos detalhes sobre isso, mas agora estamos num apartamento novo. A gente vai fazer um tour aqui do apartamento. Depois a gente faz um tour com vocês também. Mas o importante é falar sobre como tá indo o nosso desafio das 10 semanas com essa língua, né? Com o armênio, agora estando no país. Lucas, quero perguntar para você primeiro, né? A gente fez o último vídeo no final da semana 2. Então passaram-se 2 semanas, semana 3 e 4 já. Como foi a sua evolução nessas últimas 2 semanas? Como foi a minha evolução? No comecinho da semana 2, eu fui convidado para ir ao Uzbequistão. Foi uma viagem completamente inesperada, de última hora. Me convidaram para ir para depois de 2 dias. E enquanto eu estive no Uzbequistão, não consegui fazer absolutamente nada com o armênio. Foi uma viagem de 7 dias, uma viagem inesquecível. Que fui para vários lugares no Uzbequistão, mas em relação ao armênio não consegui fazer absolutamente nada. E você? Eu não estava no Uzbequistão, eu estava ainda na Turquia e eu consegui continuar fazendo, né, os meus flashcards, continuar aprendendo. Comecei a escrever com algumas pessoas online, percebi que é relativamente fácil achar pessoas para falar armênio com você, porque eles ficam muito alegres. Nossa, você está aprendendo armênio, que legal! E talvez o primeiro impulso deles seja falar inglês ou falar um russo com você. Tipo, mesmo quando você escreve uma frase em armênio, eles têm certeza absoluta que você só foi no Google Translate e copiou, colou. Aí fala, very nice, but where are you from? Né? Eles continuam em inglês. Mas, ou em russo. Ou em russo, é. Mas aí eu continuava em armênio. Calma, você fala armênio? Você realmente está escrevendo? Você não está usando o Google Translate? Eu tive essa conversa umas 3 ou 4 vezes. Mas foi interessante, né? Está continuando sendo interessante. Aquilo que eu tinha mencionado, né, de começar com as 40 palavras novas por dia, eu já tinha parado, né, no último vídeo acho que eu mencionei até que eu tinha diminuído para 20, e eu continuei com 20 até anteontem, mais ou menos, aprendendo 20 palavras novas, que foi até o final da semana 4. Então, foram 40 palavras novas até o final da semana 2, mais ou menos, depois 20 palavras novas até o final da semana 4, com uma variação ali um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e depois eu diminuí novamente, então atualmente eu estou fazendo 15 palavras novas por dia, mas como você mencionou sobre o seu método, né, o seu novo método, a nova tentativa, de que quanto mais palavras você conhece no idioma, mais fácil fica conhecer os chunks, né, as estruturas usadas para formar uma palavra nova naquele idioma. Eu percebi as sílabas, isso, como elas se organizam. Eu percebi isso claramente e ficou muito mais fácil, notei, não que seja super fácil ainda, mas ficou muito mais fácil porque você nota algumas coisas como esse final, o tune, como algumas outras estruturas como essa que existem dentro de palavras. Então eu achei isso. Por exemplo, começa com ramô, você começa, ramô é uma segunda, uma terceira palavra, uma quarta palavra, você começa, o que será que significa ramô? A gente inclusive descobriu que ramô significa com o prefixo co em português, né, para coabitar, cooperar, em armênio, ramô. Nós vimos esse prefixo em muitas palavras e fomos pesquisar. Bom, era o prefixo co do português. Exatamente. E atualmente, se eu não me engano, eu estou com em torno de 600 palavras nos meus flashcards, no meu Anki. 600 palavras aprendidas, vamos dizer assim, e continuo adicionando, né? Então, basicamente, cada semana, de agora em diante, eu vou adicionar 100 palavras novas, mais ou menos, talvez um pouco menos conforme for avançando com o tempo, mas algo em torno de 100 palavras novas por semana, mais ou menos. E estando aqui na Armênia, né? Você foi para o Uzbequistão, você voltou para a Turquia e depois veio aqui para a Armênia, né? Como é que foi os estudos pós-Uzbequistão? Bom, os estudos pós-Uzbequistão, na verdade, já correspondem à semana 3, né?
Uma coisa que eu gostaria de falar nessa viagem para o Uzbequistão e o Anki. Dessa vez eu não estou estudando o Anki para ativamente lembrar palavras e frases como eu fazia com outras línguas. E eu acredito que se eu tivesse usado esse método dessa vez e tivesse essa viagem para o Uzbequistão, onde eu não consegui estudar nada durante uma semana, eu acho que teria sido muito difícil voltar a fazer o Anki, porque quem usou o Anki provavelmente sabe que se você fica alguns dias sem estudar, a quantidade de palavras que acumula é enorme. Então, por exemplo, no seu caso que já tem 600 palavras, se você ficar uma semana sem fazer nenhuma revisão, daqui uma semana a quantidade vai ter basicamente 600, vai ter 600 palavras. Vai ter 600 palavras para revisar em um dia. O que pode ser muito, muito difícil. Então... Desculpa interromper, isso aconteceu por um dia que eu não consegui estudar durante o dia, tinha muito trabalho, e geralmente eu estou revisando algo em torno de 60 a 80 palavras por dia, sem contar as novas, então só de revisão, mas muitas delas são palavras como hi, how are you, palavras bem básicas, então é só tipo muito fácil, muito fácil, muito fácil. Mas, então fiquei um dia sem estudar, no dia seguinte eu tive que revisar 133 palavras, além das 15 palavras novas, então é bastante coisa. Justo. Por um outro lado, eu acredito que se eu estivesse fazendo o Anki, eu provavelmente não teria ficado uma semana sem estudar o armênio quando eu estava no Uzbequistão, porque eu estaria o tempo todo pensando, se eu não revisar hoje, amanhã vai ter 130 palavras. E se eu não revisar amanhã, depois de amanhã vai ter 250 palavras. Então, eu acho que ter o Anki como um instrumento para a revisão de vocábulo é algo que pode ser muito útil também para a disciplina, né? Como o Fabrício sempre diz, fazer Anki é como escovar os dentes, é uma coisa que você faz todos os dias, sim ou sim. Por um outro lado, dessa vez como não estou usando o Anki para relembrar as palavras ativamente, eu não sinto tanta pressão como eu sentia com outras línguas, o que faz com que a ideia de aprender armênio seja algo muito mais prazeroso do que um dever de casa que eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer aquilo. Semana 3, voltei para a Turquia. Bom, eram os últimos dias de Turquia, queria me despedir das pessoas, logo teve uma viagem também para Istambul, eu fiquei um dia em Istambul. Durante esses últimos dias na Turquia, infelizmente não consegui estudar armênio também, mas assim que eu sentei no avião de Istambul para Yerevan, eu peguei toda a minha lista, que eu acho que eu mencionei no vídeo anterior, eu peguei toda aquela minha lista de quase 2.000 palavras e joguei no Anki. Bom, no Anki, na verdade, ao invés de fazer como o Fabrício está fazendo agora, que é realmente tentar lembrar ativamente, ver a palavra e a frase em inglês e tentar ativamente traduzir a palavra e a frase para o armênio, eu estava simplesmente lendo as palavras e as frases. Então, eu lia uma palavra de uma frase e ia para a próxima palavra. A palavra, a frase, ia para o próximo card, Foi um voo muito produtivo. O voo durou 2 horas e eu usei essas 2 horas para ler. Eu li quase a lista inteira nessas 2 horas. De quantas palavras? Acho que eu fiz 1.500. A lista tinha quase 2.000. Bom, eu fiz 1.500, então quase a lista toda. E chegando na Armênia, tenho tentado usar o pouco de armênio que eu sei com as pessoas. E como o Fabrício acabou de mencionar, as pessoas aqui ficam muito contentes quando você fala armênio, o que me motiva bastante a continuar a aprender o armênio. Se na Turquia, por um lado, as pessoas meio que esperavam que a gente falasse turco, talvez porque a Turquia é um país um país que recebe muitos refugiados da Síria, refugiados de muitos países ali do Oriente Médio dos países próximos às zonas de conflito. E não só refugiados, né? Pessoas que têm idiomas túrquicos, como o do Uzbequistão, do Cazaquistão, etc. Exatamente, conhecemos até pessoas do Turcomenistão. Claro que para eles aprender turco é como para brasileiros aprender espanhol, é uma língua muito mais próxima. Então, existe já essa espera que, se você é estrangeiro, muito provavelmente você fala turco sim também.
Enquanto que aqui é exatamente o contrário. Aqui as pessoas pensam, estrangeiro fala inglês. Se a gente fala russo, já ficam surpresas, mas, muitas pessoas falam russo, então ok, mas ao falar 2, 3 palavras em armênio, as pessoas realmente abrem um belíssimo sorriso, falam, você fala armênio. E realmente eu estou cada vez mais motivado a aprender o armênio. Também. E agora você abriu um outro tópico muito interessante, que é essas primeiras semanas aqui, né? A primeira semana, na verdade, né? É a primeira 6 dias que a gente está aqui na Armênia, mais ou menos, que foi essas tentativas da gente usar realmente o armênio em público, né? Falar no restaurante, seja lá com o garçom, na farmácia, sei lá, nesses mini encontros que a gente tem diariamente. Foi bem legal, eu achei, né? A gente vai nos restaurantes, geralmente, a gente faz o pedido, chega falando, tipo, oi, em armênio. O pedido, no começo a gente estava fazendo em russo até, eu acho. Sim. Mas depois a gente via que o garçom estava, tipo, um minuto ali ocioso, a gente fazia o pedido ou falava alguma coisa em armênio com eles, em vez de russo, e eles já ficavam felicíssimos. Ou até mesmo no primeiro dia, lembra? A gente foi num café e aí a gente perguntou como falava uma palavra X, e ao perguntar aquela palavra, a gente ficou uns 5 minutos conversando com o garçom. Em armênio. Em armênio, então, uma coisa também, né, que a gente sempre fala, em comparação com o turco, que é uma língua muito difícil, da parte da gramática, né, da estrutura, como ela funciona, tudo ao contrário, o armênio é uma língua muito fácil. O armênio é tipo, eu acho que ele vai amanhã na festa. É tipo, a ordem é a mesma, a gramática não é tão simples quanto a do português, mas não é tão complicada quanto a do turco ou de algumas outras línguas. A do russo até mais fácil que a do russo, realmente. Mas um ponto muito importante, uma coisa que a gente notava muito na Turquia, é que eles falavam muito rápido. E eles falam com a boca um pouco fechada também, achei na Turquia é um pouco diferente, mas eles falam muito rápido. E eles comem as letras, então isso era um problemaço. E aqui é o contrário, é o oposto completo. Eles falam bem lentamente, então mesmo com 2 semanas, 3 semanas de estudo, a gente já teve uma conversa, como você falou, de 5 minutos com o cara, com o garçom no café, e a gente deu para entender uma boa porcentagem, assim, você conseguia entender, isso é uma palavra, isso é uma palavra. Claro. Não era só um grande, tipo, nada, que você não sabe o que é isso. Não, sim, dava para reconhecer muitas palavras, a impressão que dava se nós soubéssemos aquelas palavras, nós as entenderíamos. O que não era o caso com o turco. O turco, muitas vezes eles falavam algo muito rápido, a gente pedia para repetir, mais devagar, aí depois mais devagar. Eu conheço essas palavras. Eu lembro claramente aquele dia que eu estava com você na academia e o treinador perguntou pra gente, Hershey Yolunda, e ele falou tão rápido que eu fazia a menor ideia do que ele tinha dito. Depois de 3 tentativas ele traduziu para o inglês. Aí eu falei, mas eu conheço isso é Hershey Yolunda. Eu perguntei, você acabou de dizer Hershey Yolunda? Ele falou, sim. Por que eu não entendi então? E no começo aqui na Armênia, eu achei que, a gente encontrou aqui uma pessoa que falava bem devagar. Eu pensei que era aquela pessoa em específico que falava devagar, mas aparentemente as pessoas aqui falam de uma maneira bem pausada. E é algo que se transparece em outras línguas, né? Porque eles são bilíngues aqui, quase todo mundo é bilíngue, falam armênio e russo. E quando eles falam russo, o russo deles também é mais lento que o russo de um moscovita, por exemplo, né? Por falar em bilíngues, todo mundo me disse que na Armênia todo mundo é bilíngue, todo mundo fala armênio e russo, claro, por causa da história da Armênia na União Soviética. O russo era uma língua oficial até 30 anos atrás. Todo mundo aqui fala russo. Hoje eu peguei um táxi. Eu, claro, como sempre, comecei em armênio, depois passei para o russo. Então, falei 3, 4 palavras em armênio, passei para o russo. O taxista vira para mim e fala, Niet Ruskova. Eu falei, ele não fala russo. Mas eu fiquei muito curioso, porque na verdade não é a primeira pessoa que a gente conhece que não fala russo. A gente conheceu uma garçonete que era do Líbano, mas da diáspora armênia no Líbano. Então eu fiquei curioso, será que ele também ele também é do Líbano? Comecei a conversar com ele, não, ele é de Yerevan, não fala russo. Então são 5% aí, né? Eu vou colocar, a gente pode talvez colocar o vídeo aqui, um pedaço eu gravei um pedaço da conversa, a gente pode talvez colocar aqui no vídeo para vocês verem
como o nosso armênio está progredindo. אם הכירוהין, שט לאב ההוסום אנגלרן, יב עד פצ'רוב, אינס המר, נרהט, דשבר היירן חוסל, נא ונדזוריצה. ונדזור. לורי. צמקנום נרהט, איינטך, גנל. Սիրունաշատ։ Կանաչա, ուսականություն։ այո, Ծառեր, այգիներ, יחלק איינטר. վանաձոր հա։ E a gente está tendo, além disso, o último ponto aqui, a gente, além de falar com os garçons, com pessoas assim na rua, aleatórias, a gente está conversando entre si, em armênio também. Então, pelo menos uma vez por dia, a gente está saindo da academia, indo comer alguma coisa, ou então trabalhando aqui, para de trabalhar por 10 minutinhos, fala 10 minutinhos, 15 minutinhos de armênio entre si, eu e o Lucas, e continuamos a nossa vida em português, em inglês, seja lá o que for, o idioma que estiver sendo falado naquele momento. Mas isso ajuda bastante também para ativar o cérebro, eu acho, porque a gente sabe que provavelmente a gente vai entender as palavras que o outro está falando, porque o nosso conhecimento está bem nivelado nesse ponto agora. Algumas palavras que ele conhece eu não conheço, algumas palavras que eu conheço ele não conhece, mas no geral está bem parecido. E isso é legal, porque os dois demoram bastante para falar, então você sabe que você não está enchendo a paciência de uma pessoa nativa armênia, né? Mas eu acho que ajuda a acelerar, né? A fazer o seu cérebro pensar nessas palavras mais rápido, para quando você for falar com uma pessoa armênia, elas já estarem mais automáticas. Com certeza. E Harker. Mas galera, esse é o final da semana 4. A gente volta com o próximo vídeo aqui do desafio das 10 semanas. Talvez em uma semana, na semana 5, ou talvez a gente pule novamente e jogue na semana 6. Eu acho que a gente deveria na semana 5 fazer mais um vídeo de demonstração. Sim. Igual a gente fez no anterior. Hing, Karoheng, Video Anel. Aí, ó. Até mais, galera. Tchau, tchau. Hadi